Agora sim. Valeu, primo. Agora sim deu certo. Fala pra mim. Ó, então vamos para começar. Primeiro eu queria que você se apresentasse, Wilson, porque essa gravação, essa reunião, ela vai ficar disponível no site que a gente está fazendo. Então, tipo, essa gravação inteira que a gente vai fazer hoje vai ficar disponível lá no modo reuniões, para a galera entender como foi esse desenrolar do projeto. Aqueles bastidores, sabe? Então vai ficar nessa parte ali. Aí eu queria que você se apresentasse. Seu nome, qual a instituição que você faz parte, qual o seu trabalho hoje. Tá, beleza. Meu nome é Wilson, né? Eu trabalho no IPRAM, que é o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos. E aqui na nossa instituição, a gente atua em várias frentes, né? Então, a gente atua no monitoramento de praia, a gente atua na elaboração de relatório técnico, resgate de fauna em campo, atendimento à emergência ambiental, reabilitação e necrópsia de aves e tartarugas marinhas. A gente cuida dos ninhos também, né, na nossa área de monitoramento diário, que atualmente ela compreende os municípios de Conceição da Barra, Fundão, Serra e de Aracruz. E agora contando um pouquinho da história do Wilson. Que eu te conheço já tem um tempo aí, velho. 2021, 2022. Que a gente se conhece. Final de 2021, início de 2022. Agora já é 2025, então tipo assim, já tem uns 4, 3 anos aí. E muita coisa que a gente conversou sobre a tua trajetória e tudo mais me ajudou em vários pontos da minha vida como profissional da veterinária. E é sobre isso que eu queria conversar com você. Além do trabalho que você faz, contar um pouquinho da sua história. Como que foi do Wilson lá de Juiz de Fora, que morava lá em Minas, hoje está trabalhando na praia com aquilo que ele gostava, com o sonho dele, e está realizando o trabalho que ele faz hoje. Como é que é essa história do Wilson de lá até aqui? O que acontece? Desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui maluco com bicho, né? Então eu tive o privilégio de morar numa cidade, apesar de não ter praia, era uma cidade que ela me possibilitava algumas coisas que cidades grandes podem proporcionar para a gente, né? Então, por exemplo, eu venho de uma família humilde, onde eu não conseguia ficar viajando toda hora para ir no zoológico, ver bicho, essas coisas, né? Então, a forma como eu conseguia estar próximo dos bichos era quando aconteciam alguns eventos na cidade. Então, por exemplo, eu tenho imagem na minha cabeça do pequenininho e o circo chegando na cidade, e aí na avenida principal de fora, que a gente chama de Avenida Rio Branco, eu tenho assim muito nítido na minha cabeça as carretas pranchonas passando com os elefantes em cima da carreta, tá ligado? E tipo assim, na minha época eu não imaginava, né, que os bichos sofriam, né? Eu ficava tão admirado com a presença do bicho ali, que aquilo ali me deixava meio... Eu não conseguia pensar em mais nada, a não ser ficar olhando para aquela cena ali, vendo o bicho. E tipo assim, como eu te falei, eu não tinha oportunidade de ver se não fosse daquilo chegando ali na minha cidade, né? E aí eu fui crescendo, né, cara? E aí eu tinha minha bike, e aí minha bike meio que ela me deu um pouco de asa, né? Porque a gente lá na cidade que eu morava, tinha uma ciclovia que cortava praticamente a cidade de uma extremidade à outra, e essa ciclovia ela passava pela beira-rio lá da cidade, né? Por uma avenida paralela ao rio lá. Então eu fui crescendo, e aí conseguindo pedalar para uns locais mais longe, e aí eu ia ver eu ia até o circo para poder ficar ali tietando os caras do circo, para poder ver se eu conseguia chegar até nos bichos. E aí
Fazia a mesma coisa nas festas agropecuárias, que a festa agropecuária lá na minha cidade, lá em Juiz de Fora, sempre foi muito grande. Então você tinha muito bicho, tinha cavalo, boi, mas muita variedade de raça, né? A gente tinha também o Museu Mariano Procópio, que ainda tem, né, o Museu Mariano Procópio, que tem uma quantidadezinha de bicho lá, não tanto, mas era uma forma que eu tinha de estar perto dos bichos. E uma coisa que meu pai ficou sabendo até pouco tempo atrás é que eu, né, ia meio que escondido e ganhava comida no circo e ganhava comida na festa agropecuária, trocando por serviço que eu fazia com os caras lá do campo, tecido do bicho e tal. Mas isso única e exclusivamente pelo interesse de estar ali perto dos bichos, entendeu? Porra, via zebra que tinha no circo, nunca vi maus tratos nos bichos quando eu estive ali não, entendeu? Porque da parte quando eu era bem pequenininho, que eu lembro do elefante, até depois que eu tinha a minha independência com a minha bike, rodava a cidade praticamente toda com ela, então eu já era maior, eu já conseguia desenrolar com os caras lá uma ajuda, e aí como eu ficava o dia todo lá, sempre tinha uma marmitinha ou comida que o circo eles faziam comida lá mesmo, mas na festa agropecuária chegava as marmitas e os caras conseguiam marmita para mim, entendeu? E aí, cara, a vida toda foi assim, aí participava de campanha de vacinação antirrábica, que na Juiz de Fora tinha muita demanda de ter necessidade de voluntário, e aí eu ia, né? Então, assim, basicamente o meu contato com o bicho é esse. E curiosamente tem uma reportagem minha, cara, de quando eu tinha 10 anos, cara, que foi uma reportagem lá na escola, e aí entrevistou, tipo assim, uns 5 moleques e perguntava o que mais gostava, né? Minha mãe tinha essa reportagem até tempo atrás, eu preciso ver com ela se eu acho lá. Mas, tipo assim, o meu depoimento da coisa que eu mais gostava na escola, tem eu falando que era da aula de ciências, e aí eu falava do meu encantamento pelo bicho de seda e tal, tipo assim, aquilo, né? Foi de moleque mesmo, coisa que a gente sempre gostou, entendeu? Minha vida era da escola para casa, eu tinha mapeado os caminhos que eu desviava para poder passar na frente das lojas agropecuárias, que antigamente, pô, loja agropecuária vendia pintinho, vendia calopsita, periquito, e os bichos ficavam tudo expostos, coelho. Então, tipo assim, sempre que eu podia estar passando ali, eu passava para poder dar uma paquerada nos bichos, entendeu? Então, assim, é isso, cara. O amor com os bichos é desde que sou moleque mesmo, né? Tinha bicho também no meu apartamento lá que eu morava num apartamento, eu queria até pintinho dentro do apartamento, que depois virou um bicho maior, tivemos que doar ele, mas assim, tinha um cantinho lá lá na sala lá de casa, ela era tipo em T, né? Que um lado do T dava acesso para a janela, que era para a rua, e o outro lado era um outro acesso da casa, né? Então, um desses lados aí do T, virado pela janela, é como se fosse um cantinho que eu tinha meus bichos ali. E aí é isso, né, cara? Aí, tipo assim, comprava escondido da minha mãe formol, porque meus periquitos morriam, e aí eu ia abrir os periquitos, aí guardava, abria e pegava os órgãos assim, jogava e guardava atrás do guarda-roupa. Tipo assim, Só coisa de maluco. as maluquices aí, né, velho? E como é que E, foi? pô, e lembro, e assim, né, como eu te falei, vim de família muito humilde, então assim, presente, não tinha presente no aniversário, era presente no Natal. Aí no Natal você podia pedir uma parada mais carinha que você, pô, beleza. Aí, pô, ganhou um aquário, velho. Pô, tem lembrança até hoje do tipo, eu fiquei assustado, não tinha caranguejinho, e aí o caranguejo fez uma muda, velho. E aí eu acordei um belo dia, tinha, porra, um outro caranguejo inteiro do lado daquele. Eu falei, não, velho, que porra é essa? Não sei o quê. Aí fiquei doido, aí não tinha
internet igual tem hoje, acesso à informação igual tem hoje, né? Aí, pô, aí eu descobri que o Caranguejo tinha feito muda, velho. Pô, que emoção, velho. Aí ali eu fiquei maluco. Tipo assim, as lembranças, né, que eu tenho. E como é que foi esse garotinho se tem o desejo, já vi que tem um amor pelos animais, mas como é que foi esse garotinho indo para a área da biologia? Falando, não, vou cursar biologia mesmo, e é isso aí. Como é que foi esse caminho? Então, eu queria fazer o biologia veterinária, né? E aí, o que acontece? Inicialmente era veterinária, sempre foi veterinária. Só que aí, acabou que eu conheci a mãe dos meus filhos, né? E aí, com 17 anos, a mãe do meu primeiro filho estava grávida. Então, tipo assim, a veterinária, além dela, eu só consegui cursá-la em faculdade federal por conta do custo. Uhum. Eu não conseguia mais, nem se eu passasse, ficar o dia todo por conta da faculdade, porque não era na cidade que eu residia, com a mãe do meu filho. Não ia conseguir, porque né, tinha um filho, tinha que cuidar do meu filho. Então, meio que eu fui para biologia por conta da possibilidade de poder estudar à noite numa faculdade paga, entendeu? E aí essa faculdade paga, ela foi paga pelo meu pai, que me ajudou muito. E aí a avó dos meus filhos também era uma pessoa que ajudava muita gente na época. Então, assim, eu só consegui o que eu tenho hoje por conta de muito apoio que eu tive, entendeu, cara? Apoio mesmo, financeiro, logístico. E aí por isso que, às vezes eu falo com vocês, né? Para mim, como me ajudaram, eu tenho por obrigação ajudar também. Mas é aquilo, né? Às vezes você abre a porta para alguém, mas o caminho, cada um que segue o seu, né? Tipo assim, desenrolar da história, cada um que escreve a sua, né? Então, a biologia era mais nesse sentido, mas era veterinária, né? Assim, inicialmente a ideia era fazer veterinária. Depois eu descobri, fazendo meu primeiro estágio como biologia, eu descobri que podia ser que eu não fosse um veterinário muito bem sucedido por conta da deficiência cromática. Assim, tem coisa, uma mucosa hipocorada, eu tenho que treinar muito o olho para poder entender o que é uma mucosa hipocorada, uma normocorada, e eu tentar dentro de mim enxergar isso. Entender o Então, assim, porquê. Mas aí explica o porquê disso, né, Wilson? Exatamente. E E aí é isso, cara. Aí, tipo assim, aí, pô, comecei a fazer biologia lá, né? Só que a minha paixão sempre foi mar, né, velho? Que, tipo assim, como eu te falei, não era de família rica. Então não era todas as férias que a gente vinha pra praia. praia. Eu tinha um tio que tinha casa de praia. Pô, a tristeza da minha vida era voltar. Quando eu ia pra casa desse tio meu lá, ficar na praia, pô, era maravilhoso, velho. Eu me sentia, tipo assim, não sei descrever, entendeu? Mas a minha paixão sempre foi a praia. E paixão a ponto de voltar para casa com água, com concha, com estrela. E aí é isso, cara. Aí, tipo assim, aí beleza, aí, pô, entrei pra biologia, né? E aí, Juiz de Fora, né, mano? Uma cidade grande, já praticamente extremamente urbanizada. Para você trabalhar como exercendo a profissão lá, ou dando aula, ou entrando em alguma fábrica, alguma coisa assim, mas, por exemplo, tem fábricas muito grandes, mas, pô, os processos são todos controlados, né? Então, você não precisa ter um biólogo, você pode ter um engenheiro ambiental, você pode ter... Então, assim, o campo de trabalho ali era muito bom para esse sentido, né? E aí, cara, eu fiquei... nesse período que eu fiquei lá, logo quando eu entrei na faculdade, o único emprego que eu consegui foi numa loja de couro, de artefato de couro de um tio meu.
ele vendia aqueles tapetes de boi, tapete, o contorno do tapete inteiro do bicho, tá ligado? E aí ali foi quem me abriu a porta, né, com 18 anos, assim, pro meu primeiro emprego. E aí essa loja desse tio meu era na BR, velho. Era tipo assim, coisa de uns 25 quilômetros da onde era a minha faculdade. E era na BR mesmo, né? Então, tipo assim, você não tinha, apesar de Juiz de Fora ter muito ônibus, a mobilidade ser muito boa, eu tinha aquele esquema de ter a dificuldade do ônibus para chegar na faculdade. E associado a isso, a escala lá, como a loja era na BR, a escala era 12 por 36. Porque justamente quando essa dificuldade, né? Então, um dia sim eu assistia todas as aulas, eu não assistia. Eu chegava do meio do almoço, do intervalo lá para frente, né? E aí eu tinha um combinado com os professores de gravar a aula deles, velho. Então eu tinha um gravador de fita cassete, mas daquelas bem pequenininhas. E aí tinha um brother que ficava com o gravador, deixava lá na mesa do professor e o cara dando a aula, gravando a aula ali, para depois eu ouvir, né? Escutar. Então, assim, aí beleza, aí, tipo assim, Juiz de Fora eu só conseguiria eu trabalhar numa indústria e tal, dar aula era meio que impossível, porque se você tentasse designação temporária, já tinha os dinossauros, né? De muito tempo de casa. Então, assim, você ficava lá no final da fila mesmo. Se você conseguisse alguma coisa, era raro você conseguir, entendeu? E fiquei quase um ano nessa loja desse tio meu, que foi uma outra pessoa muito importante na minha vida também. Me estendeu a mão, né? Esse emprego, essa oportunidade de trabalhar quando eu iniciei. E aí eu vi lá na faculdade uma placa de que estavam contratando estagiário para um laboratório de análises clínicas que tinha lá. Sim. E aí esse laboratório de análises clínicas eu vi como uma oportunidade de fazer algo diferente Não, a sala de aula me agradava pelo fato de eu poder usar as ciências e a biologia para poder mexer com a vida de quem eu parasse para conversar sobre, né? Sim. Então, dar aula nunca foi um problema para mim, nem a minha última opção seria dar aula. Não, eu ficaria feliz se eu desse aula também, eu gosto. Mas o laboratório ia ser uma coisa interessante fora desse nicho aí, né, uma forma de exercer. Seria algo diferente, né? Do algo normal. diferente dentro da biologia que eu conseguiria exercer lá, entendeu? A gente até tinha um serviço voluntário que eu fazia, que era para uma associação de amigos da Mata do Crambeque. A Mata do Crambeque, lá em Juiz de Fora, é um remanescente de uma vegetação de Mata Atlântica, na beira do rio, que tem ainda uma riqueza de vida muito grande e que lá em 2003 estava sofrendo muito impacto de pressão imobiliária. E aí a Universidade Federal lá, a sociedade civil, meio que se juntando, indo para a rua para poder protestar contra, panfletar contra e tal. Então, assim, tinha essa atuação também. Só que aí surgiu essa oportunidade no laboratório, né, cara? E aí eu fui lá fazer entrevista nesse laboratório. O laboratório é um laboratório que é muito famoso lá na cidade, e um laboratório muito grande, velho, tipo uma Tomase, entendeu? Tipo assim, os caras tinham coleta de amostra em vários distritos de Juiz de Fora. Pô, tem distrito de Juiz de Fora que fica a 50 quilômetros de distância de Juiz de Fora e ainda é Juiz de Fora. Então, assim, esse estágio me possibilitaria muita coisa interessante, entendeu? Sim. E aí eu fui para a entrevista, né, velho? Fazer a entrevista. E aí, qual que era a ideia? A ideia na minha cabeça era do quê? Do meu tio me demitir para eu poder usar o tempo do seguro-desemprego ficando no laboratório. E, tipo assim, eu não podia me dar o luxo, né, mano, de ir trabalhar de voluntário no laboratório.
Mas o esquema do laboratório era, você fica 3 meses de voluntário, se depois desse período você se tiver uma boa avaliação aqui dentro, você assume como estagiário. E aí eu fui fazer entrevista no laboratório e quem me entrevistou era a mulher do dono, né, velho? A mulher lá do tal do Lemos lá. E aí a mulher me perguntou exatamente isso. Porra, mas você vai fazer como? Você tem filho, pô? E aí você vai trabalhar aqui comigo de voluntário? Eu falei com ela, falei assim, olha só, deixa eu te explicar. Eu expliquei essa situação do meu tio e falei com ela, falei, ó, 3 meses é o período que eu preciso para te mostrar que eu mereço continuar. Aí, velho, aí passou uns dias, a mulher me ligou, ó, consegue começar dia tal? Aí, pô, consigo, mas eu não tinha combinado isso com meu tio antes, né, cara? Então, tipo assim, na minha cabeça tava tudo indo certinho, um plano certinho. Mas meu tio não sabia, porque meu tio tinha aquele anseio de eu assumir a gerência lá, para ele poder ter outras lojas, não sei o quê. Só que, mano, minha pegada não era essa. Eu não conseguia, tipo assim, pô, a pessoa me pediu uma opinião de Velho, a loja lá vendia artefato de couro, Igor. Então, tipo assim, tinha sapato de mulher, tinha sapato de homem. Aí a pessoa me perguntava uma opinião. Aí tinha hora que eu achava que ficou uma bosta. Aí eu, pô, como é que eu vou falar que a pessoa que ficou bonita ficou uma bosta? Ou, tipo assim, quem sou eu pra saber de moda? Eu nem, porra, e saber lá que a cor do cinto ia combinar com a porra da cor do sapato? Ah, porra, velho. Mas tá bom, velho. Eu fiz o meu melhor lá e, tipo assim, entendeu? Mas não é, entendeu? Não era aquilo que você queria. Aí fui conversar com meu tio, cara. Aí, pô, meu tio ficou muito triste, velho. Falou, porra, velho, você vai embora, que não sei o que, me chamava de Galdério. Porra, Galdério, você não vai fazer isso comigo não, cara. Você tá de sacanagem, que não sei o quê. Porra, Galdério, vou ganhar dinheiro, esquece isso, que não sei o quê. E ele ganhava um dinheiro legal, porque ele era representante de Ferracini, ele fazia uma grana maneira lá, entendeu? Dava pra ganhar dinheiro, mas tipo assim, mano... Não era aquilo que você queria. Entendeu, velho? Eu não conseguia, cara, não conseguia. Então, assim... E como é que foi essa experiência no laboratório? Não, é que tá, cara. A experiência no laboratório foi linda. Fiquei um tempo como voluntário, assumi como estagiário. Só que aí, cara, o que aconteceu? Teve umas férias que eu vim para Piúma. E aí em Piúma a gente descobriu que tinha muita gente que dava aula de ciências, mas que era formada em matemática, porque a faculdade de ciências em Cachoeiro, que muita gente formava, antigamente era ciências matemáticas. Sim. Tipo assim, na licenciatura, tá ligado? Então chegava no meio depois de 2 anos de curso, a pessoa escolhia se ela queria matemática ou se ela queria ciências. E aí, tipo assim, tinha essa situação, mas já tinha a faculdade de biologia nessa época, né? Então vamos supor, se você era formado em biologia ou estudante de biologia, você tinha, pela lei, preferência, você entrava antes de quem já era formado, vamos dizer assim, se a pessoa não fosse formada em ciências, né? Para não deixar o cara que é de ciências matemáticas dando aula de biologia e de ciências. Então rolou isso, velho. E aí, no que rolou isso, teve uma outra situação que meu moleque, lá em Juiz de Fora, ele ficava muito doente, velho. Porque Juiz de Fora, no mesmo dia, é as 4 estações do ano. E tipo assim... Como é que é? 4 estações do ano bem definidas mesmo. Sim. De manhã então, aquele calor e à noite aquele frio que você quase morre. E chuva, sacou? Então, tipo assim, ele meio que adoecia com uma frequência maior. E aí a gente imaginou que o clima da praia seria melhor, né, velho? Então, tipo assim, aí o que rolou? Pedi pra sair do laboratório, expliquei a situação pra mulher e nós mudamos pra Piúma, velho. Quando nós mudamos para Piúma, as vagas que tinham, que a gente sempre soube que tinha, já não tinha mais. Aí, porra, aí fudeu. Aí, mano, lá veio umas caixas d'água num período, fazia uns biquinhos nesse período.
até surgiu um curso de agente, um concursinho lá em Piúma, de agente de endemias, que havia um cara da Fiocruz dar uma semana de aula, e no final dessa semana tinha uma prova, e aí os selecionados iam trabalhar na rua como agente de endemias mesmo, tá ligado? Aí, mano, fiz essa missão aí e comecei a trabalhar de agente de endemias por um período, até que começou a aparecer as vagas da aula, porque vamos supor, você chega, você acabou o período da designação temporária, depois é só no ano que vem, velho. Não abre vaga assim do nada. E você não está inscrito, você não tem como a lista, mesmo se a lista rodar, seu nome não está na lista, você não é chamado. Sim. E aí fiquei esse período aí de agente de endemias, até começar a dar aula em Piúma, velho. E aí comecei a dar aula em Piúma, né? Aula na rede municipal. Tinha na época a escola de pesca, que tinha uma proposta de ensino integral. Então tinha muita disciplina, então dei aula de legislação pesqueira, dei aula de processamento de pescado, dei aula de educação ambiental, dava aula de ciências. Então foi isso. E aí nesse meio tempo sempre de olho, né, cara, nas coisas. Então vamos supor, teve uma vez que eu estava em Piúma, passou um Uno Mille, daquele antigão, uma logo do Projeto Albatroz na porta do carro, velho. Falei, caralho, vou atrás desse cara, velho. E fui atrás do cara, velho. Fui atrás do cara, até que um momento que o cara meio que começou a achar que eu tava indo atrás dele. E eu tava mesmo, e o cara vazou, tipo assim, o cara começou a acelerar muito, eu não tinha muita prática na habilitação, e pô, eu queria só ir na hora que ele parasse, que eu ia parar atrás dele e falar, mano, pô, e tal, eu moro aqui, não tem estágio, não sei o quê. Assim, qualquer coisa, velho. Não tá precisando, não sei o quê. O cara vazou, velho. Eu não consegui falar com o cara. Falei, beleza, não tem problema. Continuei. Aí, cara, foi um cara que é conhecido meu até hoje, lá na faculdade, para poder fazer uma palestra, um cara do Itamar. Foi lá falar da pescaria de espinhel e a interação com as tartarugas e tal. Irmão, acabou a palestra do cara, o que eu fiz? Vou lá no cara trocar ideia, velho. Aí fui trocar ideia com o cara. Aí no que eu fui trocar ideia com o cara, velho, falei com ele que eu era e expliquei para ele a minha condição. Porque naquela época eu estava já trabalhando e eu não podia abrir mão do meu trabalho porque eu precisava de levar sustento para dentro da minha casa, né, mano? Então eu falei com ele que eu precisava de algo no sentido de voluntário, velho. E aí, nessa de sentido de voluntário, eu conheci a Maria, que era do Itamar na época, que atualmente hoje é a fundadora do IPCMAR, né? Fica lá na Guanabara, em Anchieta. E aí, através dela, eu consegui fazer estágio no Itamar, né? Porque como é que era a proposta do Itamar? A proposta do Itamar sempre foi o quê? Estágios contínuos de 3 meses, aonde você se candidataria para uma das bases. Então, o fato de eu ter conhecido esse camarada me possibilitou conhecer a Maria e me possibilitou conseguir um estágio com ela fora dessa seleção institucional, vamos dizer assim. Eu fiz o trâmite institucional, mas ela não pegou o meu currículo como pegou de um monte de gente, né? Porque ela me conheceu ali e tal. E aí eu dei sorte, cara. E na época que eu conheci ela estava precisando de homem para compor a equipe, porque ela tinha receio de deixar as meninas carebar de noite. Então eu precisava de um homem para ajudar a acompanhar. E aí eu trabalhava, né, mano? Então o que eu combinei com ela? Eu falei com ela, ó, se você topar, o que eu faço? Eu trabalho durante o dia, de noite eu pego a minha moto e venho para cá, passo o campo, durmo aqui, e no dia seguinte eu acordo, vou para minha casa e volto da aula, porque Piúma Anchieta é tipo assim, 15 quilômetros, é pertinho, né? Então dava para fazer isso. Aí, mano, fiz isso, e nas férias escolares eu trabalhei lá de voluntário, né? Então, assim, lá era uma base que não tinha bicho vivo.
E todo mundo que ia para as bases do Itamar, o principal atrativo era o bicho vivo. E aí eu tinha uma filosofia que era assim, ó. O cara pode sair daqui falando que ele não viu o bicho vivo. Mas sair daqui falando que ele não aprendeu nada de tartaruga, ele não vai, não. Então, qual que era a minha proposta? Eu pescava os caras lá na porta, e aí, na área deles ali de vivência, tinha vários painéis onde a gente conseguia explorar aqueles painéis explicando sobre os bichos das pessoas. Então, foi nesse momento que eu pegava lá fora, uns entravam de maneira espontânea assim, outros a gente pescava, e aí eu ia fazendo um tour por ali com a pessoa, e aquele tour morria numa última peça que tinha lá, que era uma tartaruga verde taxidermizada, um macho gigante. Ele ficava de pendurado, suspenso, né? Então, tipo assim, eu fiquei lá um período, né, um período grande, depois trabalhei um pouco com ela, aí já com carteira assinada, de monitoramento, monitor de avistagem. Eu ficava dentro da Samarco fazendo um censo para ela de animais que eu via subindo para respirar em determinado período, né? E aí, cara, eu precisei voltar para a sala, não voltar, continuar no rolê da sala de aula por conta das questões todas, né? Uhum. E assim foi, entendeu? Aí, através dela também, tive a oportunidade de ir para Trindade, né, de ficar 3 meses lá. Como é que foi essa? Para eu ir, o que aconteceu? Eu tive muita ajuda também, né? Então, assim, na época, o que acontecia? Eu tinha que ir 2 meses, não tinha como fugir disso. Sim. Então, para eu ir, eu precisava ir na janela da faculdade. Então o que eu fiz? Qual que era a minha estratégia? Vou usar meus 25% de falta que eu tenho de direito do primeiro semestre, vou ter as férias no meio e o segundo semestre usar os 25% de falta. E aí, cara, consegui combinar isso na Secretaria de Educação, deu me ausentar, botar uma pessoa no lugar. Isso não pode passar no vídeo, mas eu estou te contando. Eu me ausentar nesse período, para que esse período eu conseguisse ter uma pessoa no meu lugar, mas quando eu voltasse, continuar com a minha vaga lá para eu poder continuar o trabalho. Porque eu estava indo porque eu queria muito ter essa experiência, e na época o secretário de Meio Ambiente me conhecia, era biólogo também, o secretário de Educação, na verdade, era biólogo também, falou, não, pô, você não pode perder essa oportunidade não, vamos fazer aqui uma forma que vai dar certo. Aí, mano, fui para a faculdade conversar com a coordenadora. Só que assim, eu sempre fui muito rebelde, né, velho? Eu tinha muitas queixas com a minha faculdade. Então, pô, queixas mesmo, de eu brigar. Pô, para mim é um absurdo você vir para uma aula de biologia celular prática e a professora, no meio da aula, pedir um doador de amostra para ela poder botar o sêmen lá, para ela poder botar no microscópio. Porra, traz de casa, finge que pegou em algum lugar, faz qualquer diabo. Mas não faz isso não, mano. Pô, no meio da aula, a professora, tem algum voluntário para doar material? Eu falei, ui? Como assim, velho? Voluntário? Isso aí é esquisito. Não, entendeu? Desse naipe. Então, porra, eu ficava puto. E aí eu questionava, eu criticava. Então, meio que eu era um cara meio chatinho, né? E aí, cara, eu fui combinar isso com a coordenadora do curso, velho. Desse lance aí dos 25%, não sei o que, pererê. Nessa época eu não tinha um WhatsApp, graças a Deus. Aí ela virou pra mim e falou assim, velho, não, você não pode fazer isso, que não sei o que, você vai reprovar, pererê, pererê, pererê. Eu falei com ela assim, ó, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu tô protocolando amanhã um atestado de doença infecto-contagiosa. E aí você vê o que você vai fazer, você toma a medida que você quiser tomar, e a gente vê que bicho que vai dar, mas eu tô indo. Aí, executa, né, tinha amigo meu médico lá em Piúma, o cara me deu lá a parada, protocolei, se fui. E aí, mano, idade, velho, só não fiquei mais e larguei tudo porque eu tive filho. Senão ficava o tempo que eles quisessem que eu ficasse lá, tranquilo.
é um lugar que só você indo para você acreditar que existe aquilo, da forma como é aquilo. E, cara, fui para ficar 2 meses, 1 mês e 3 semanas. O comandante tinha falado que a gente ia ter que voltar, porque ia antecipar a volta da equipe toda, dos marinheiros também. Sim. E aí a gente muito triste com a situação, porque, porra, é uma semana só a menos. Mas, pô, uma semana a menos para quem é apaixonado por aquilo lá, parece que tá tirando a vida do caboclo, né, mano? Sim, é uma semana Então, sem assim, ver bicho, né, velho? E uns é bichos uma doidos. semana, mano. Pois é. E aí até que um belo dia o barco quebrou. E aí não ia ter como mais sair. E aí o que era para ser 2 semanas, 1 mês e 3, que era para ser 2 meses, tinha virado 1 mês e 3 semanas, passou para quase 3 meses, e aí, velho, aí foi maravilhoso. Caraca. E... Só uma pergunta honesta. Você teve alguma coisa a ver com o barco quebrar? Não, porra, não tinha esse poder, não, pô. Se eu tivesse esse poder, eu nem voltava pra terra, eu ficava só lá. Mas não. E assim, né, cara, demos azarzinho também, né? Porque, tipo assim, lá, como é que é lá? Lá os militares vão pra ficar 4 meses. Só vai a galera que tá fudida de grana, porque como você fica isolado, a Marinha paga uma parada a mais pros caras. Então, assim, os oficiais que são ricos vão para lá de hobby. Uhum. Os sargentos, os soldados, a galera mais humilde, tá fudida de grana e vai para lá, não é porque quer ir para lá, vai para lá porque consegue levantar uma grana lá por estar isolado, então a Marinha paga uma parada lá, trabalhista, não sei o quê. Então, assim, rolou isso, e aí a gente não conseguiu aproveitar mais, porque, como eu lhe falei, a cada 4 meses troca, né? Troca a galera lá. O comando a cada 4 meses e a galera da operação a cada 2 meses, mas todo mundo fica 4 meses, entendeu? Uhum. E aí, cara, o que aconteceu? A gente deu o azar, não o azar, a gente teve a infelicidade de ter tido 2 incidentes, 2 tragédias mesmo. Uma tragédia e um incidente, e aí o comandante da época lá estava muito aflito com possíveis intercorrências nossas, né? Que, por exemplo, só no período que o cara estava lá, morreu um sargento, uma Camilo pegou o cara, e aí teve que deslocar uma embarcação para vir buscar. E depois, cara, teve uma outra Camilo que pegou um médico, e esse médico não morreu, mas ele fraturou a perna e o braço, e ele precisou voltar para a terra também. Mas esse... Então, tipo assim... É camelo? Tem uma onda que forma no oceano, que chama onda camelo. Essa onda, ela é formada por uns processos oceanográficos, só que o mar está um espelho, velho. Do nada a onda forma e quebra na praia, no costão. Então o que o pessoal lá tinha mania de fazer? O povo lá pescava muito e armazenava o pescado para poder trazer para a terra. Então era muito normal, muito comum os caras entrarem nas lateritas e ficar soltando linha lá, velho. Então o cara tava pescando, veio a Camelo, pegou o cara, tentaram salvar o cara, não conseguiram. Aí depois de 2 dias de busca, conseguiram achar o corpo do cara, velho. Caraca. Então ficou aquela bad, né? Eu não cheguei a ver isso. Mas foi sob o comando do comandante que a gente vivia obrigação lá, entendeu? E aí o médico também, só que o médico teve uma história engraçada assim, né, apesar de trágico, porque lá tem muito caranguejo, né? E o cara chutava os caranguejos, chutava mesmo, chutava na maldade, chutava o caranguejo. Aí tinha um campo de futebol lá, o médico botava isso os militares me contando, botava o caranguejo na marca do pênalti, dava bicuda no caranguejo, como se fosse chutar o caranguejo pro gol. E aí a galera comentando que, falava com ele, não faz isso com os bichos não sei o quê, pererê. Muita gente do Nordeste lá, dessas patentes mais baixas,
e uma ligação muito forte com a natureza, tá ligado? Sim. E aí, o tal do Pinha, que era um cara lá que era um amigo meu e tal, ele falava, Will, pô, velho, a gente falava pro cara, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E aí, cara, numa caminhada dessas, porque uma vez na semana eles faziam uma trilha. E aí tinha que fazer todas as trilhas ao longo de um período. E aí eles faziam uma trilha, e essa trilha eles faziam para poder testar cabo, ver as paradas, se os cabos estavam certinho. E aí, numa dessas trilhas que aconteceu essa parada com o médico. E a onda só pegou o médico. Foi surreal isso também. Tava todo mundo meio que andando em fila indiana, né? Fazendo a trilha e tal. Meu irmão, veio a onda pegou o cara, e o cara quebrou o braço e a perna. E aí conseguiram tirar o cara da onde ele estava ali pro cantinho. Aí sai uma galera, vai lá no posto médico deles, que era longe de onde eles estavam, para poder pegar o pranchão, para poder buscar um médico, para poder... Tipo assim, foi fudido. Então o comandante estava com muito medo, a gente já chegou, ele já falava isso, e aí ele já chegou nas boas-vindas dele falando isso, falando, ó, tô preocupado, não pode acontecer mais nada aqui até eu ir embora e tal, vocês não estão autorizados a fazer nada sem nenhum militar do lado, então qualquer coisa que a gente quisesse fazer, tinha que ter um militar do lado. A nossa sorte é que um dos militares que era abaixo do comandante, que eles chamam lá de imediato, é como se fosse um tenente, o cara era tarado em matar peixe no arpão. Então, velho, a nossa sorte foi que a gente, sempre quando vai lá, você consegue mergulhar muito. A gente não conseguiu mergulhar tanto por conta dessa situação, mas a sorte que a gente deu era de ter um imediato que era mergulhador e tarado. Então, assim, toda folga, eles têm a rotina de trabalho deles lá. Normal, trabalha de 8 às 18. Tipo assim. Só que aí nas folgas, o cara sempre queria estar na água e a gente ia junto com o cara, véio. Era a oportunidade que a gente tinha. Então a gente aproveitava. Ia com o cara. Aproveitava, apesar dos papos, né? Porque o cara, como eu te falei, era tarado. Então ele subia, a gente via nos peixes e tal. Aí ele já subia na superfície. Olha aí eu não lembro o peixe. Olha aquele peixe lá, Will, olha lá. Rapaz, está o triângulo certinho da cabeça. Você acerta ali no triângulo, ó, é só uma, filho. Você apaga o bicho na hora, que não sei o quê, e, mano. Aí, tipo assim, era maravilhoso mergulhar lá, porque, velho, é uma, tipo assim, não é mentira, é 30 metros de visibilidade, velho. Você viu os bichos assim. E, cara, ele atirava num peixe e pegava o outro de trás que estava passando, de tanto bicho que tinha. Só que a gente tinha que lidar, né, com um sorriso aberto para essa situação de ver ele lá matando os peixes, botando os peixes no bote, não sei o quê, aquela cara de matei isso, dá um tiro aí, pô. Eu falo, não, cara, não consigo dar um tiro. Não. Pô, cara, não dá, entendeu? Não pode ser alguma, velho. Então, mas é isso, foi essa experiência aí. Muito boa. Aí voltei, continuei dando aula, e aí até que surgiu uma vaga no PMP que era executado pelo CTA em 2010. E aí naquela oportunidade a Maria até me chamou para poder participar, e eu falei com ela assim, olha só, Maria, eu não vou porque vai ter concurso público. E aí, pô, eu tô dando aula e a matéria que caiu no concurso é a matéria que eu dou aula. Então, tipo assim, para mim dar aula, além de eu estudar sempre, eu vou estar estudando para o concurso, então eu não vou. Beleza. Aí virou 2011 e não teve concurso. E aí a Maria precisou de novo, me chamou, tipo assim, meados de fevereiro, ela falou, ó, pintou a vaga de novo, você tem certeza que você não quer, não sei o quê? Velho, aí eu falei, não, agora eu quero, porque não tinha concurso, falei, vamos jogar. Aí me joguei, velho. E aí no que eu me joguei, mano, eu trabalhei 2 anos de técnico de campo, né, que na época chamava de executor técnico no CTA, e logo depois desse período eu virei já coordenador de monitoramento, entendeu? E aí fiquei no CTA por 10 anos, né, velho, trabalhando com eles lá.
E aí trabalhei nesse PMP da Bacia de Campos do Espírito Santo de 2011 até 2015. Em 2015 eles perderam a concorrência do PMP, e aí eu fiquei trabalhando num PMP pequenininho de 15 quilômetros lá para o Porto Central, lá em Presidente Kennedy, que era só monitoramento de praia nas praias de Presidente Kennedy, e tinha também um outro monitoramento de quelônio lá em Belmonte, na Bahia, que era de 35 quilômetros de praia. Fiquei trabalhando, né, nisso daí, trabalhando em outras coisinhas lá no CTA que aparecia também relacionada a mamífero marinho, ave marinha e tartaruga marinha, no apoio a alguns outros trabalhos lá que eles tinham. E aí, em 2017, o CTA ganhou o PMP da Bacia de Santos, especificamente no trecho ali do Rio de Janeiro. Da divisa de Saquarema com Araruama até a divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. E aí fiquei por lá um ano, trabalhando, até que voltei, porque o CTA tinha ganhado de volta o PMP daqui, isso em 2017, né? E aí, em 2017, eu tive que voltar, né? Porque todas essas, tipo assim, todo esse período aí, eu era meio nômade, né? Pô, pro CTA eu rodava da divisa do Espírito Santo com a Bahia até Saquarema, porque eu era coordenador de monitoramento, então, pô, era para eu ir ficar lá e tal, ver como é que estava a base de pé, conversar com a galera e tal. E aí, cara, 2017, quando eu voltei, eu tive que escolher um local para eu poder me alojar, porque o projeto ia começar, né? Sim. E aí, assim, eu tinha 5 cachorros. E aí, pô, 5 cachorros, velho, você não consegue alugar por 1.000 conto uma casa em Vitória. Não consegue. Sim. Então, eu procurava coisa na Barra do Jucu, procurava coisa em Ponta da Fruta. Eu ia morar num canto desse, Bicanga, Jacaraípe. A minha ideia era morar num canto desse, até que eu vim morar em Jacaraípe. E aí, em Jacaraípe, eu tive uma oportunidade de um lote que apareceu, aí construí a minha casa. Beleza. Aí, pô, construí minha casa e 2020, meados de 2020, eu saí do CTA. Depois desses 10 anos, entreguei o último relatório dos 10 anos e falei, estou querendo fazer outras coisas. E aí a minha ideia era tentar um mestrado, porque eu já estava vendo que muitas das licitações que estavam chegando para a concorrência exigia que o cara tivesse mestrado, entendeu? Sim. E aí eu falei assim, cara, preciso me safar aí para ver como que eu vou fazer. E aí fui tentando uns negócios, até que veio o convite do Luiz para trabalhar no IPRAM, entendeu? E aí, cara, quando veio esse convite, eu fiquei muito tentado, porque sempre foi uma coisa que eu queria muito. Quero trabalhar perto da reabilitação, né? Dentro do próprio CTA, eu sempre falei isso, nunca deixei de esconder isso. Eu falava, olha, porque é uma empresa visa lucro como toda empresa. Uma empresa pode ser de uma bomboniere ou um hospital. Empresa tem lucro, tudo bem. Sim. Mas o meu sonho era trabalhar com aquela proposta de fazer aquilo pelo que se propõe a ser feito, né? Que é outra pegada. Então, quando surgiu esse convite do Luiz, eu fiquei muito tentado, velho. E aí, meio que eu enxerguei que assim, cara, eu vou tentar fazer o mestrado, casar o mestrado junto com o IPRAM. E aí foi, e aí o IPRAM é uma rotina muito intensa, e aí no fim das contas eu não fiz mestrado. E aí estou aí tentando, vendo, comecei a fazer veterinária agora na Multivix. Entrou no curso da veterinária? Entrei, cara, porque tô com um pouco de receio de ficar desempregado aí com essas inteligências artificiais da vida, que para mim não vai existir mais fazer relatório, entendeu? Já teve uma das demandas nossas, pra vocês terem uma ideia, que a gente entregava na forma de relatório, e os caras já pediram ela em Power BI. Então, assim, se você for olhar mesmo direitinho, né, você gasta muito tempo para fazer um relatório, fazer a análise,
E são análises que muitas das vezes o computador faz, entendeu? E aí meu moleque também é dessa área, então eu fico conversando com ele, eu já fico meio preocupado. Então, comecei a fazer a veterinária lá para eu poder ter mais uma opção, além de não só ficar fazendo relatório, entendeu? Porque é questão de tempo para não ter mais um cara que faz relatório, porque a IA vai fazer, velho. E faz em fração de segundo, que você levava um tempão para poder fazer. Sim. É óbvio que você tem que saber o que você quer, né? Mas assim, não vai ter mais aquele esforço que se tinha de faz gráfico, de pinta gráfico, de acerta o gráfico, de não sei o que, isso vai acabar, velho. Jamais você tem a dificuldade para pintar o gráfico, né? Pintar a cor errada. Não, mas aí isso nunca foi problema, porque eu sempre tive assessorias cromáticas na minha vida. Eu fazia o gráfico e passava por uma galera e falava assim, colore aí! Porque o meu primeiro gráfico que eu mostrei para uma amiga minha, ela falou assim comigo, ô Will, tá legal, mas assim, essas cores estão meio esquisitas. Aí eu falava assim, cara, então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fazer a parada aqui e você pinta ele aí bonito para mim, porque quando eu fazia análise, eu tinha muito que olhar, eu não conseguia bater o olho no gráfico e ver a análise, eu tinha que olhar o número e o gráfico, porque tinha uns tons ali, que é muitos tons sobre tom, que eu não enxergo, velho. Então não vai. Aí, tipo assim. Só pra contextualizar, né? Velho, porque isso vai sair no vídeo, e aí, tipo assim, você explica com o que é essa dificuldade, né, velho? Que é o daltonismo. Porque eu sou daltônico, porra. Eu enxergo colorido, apesar de eu ter ganhado já na vida livros de amigo oculto 50 tons de cinza, né? Galera me zoando, mas assim, tem esse probleminha aí. Pequeno, discreto, mas eu tenho. Eu enxergo colorido, porra, mas... Né, tem umas cores ali que atrapalham. Isso. Mas, cara, aí... uma coisa que você fala, e eu acho muito legal isso, que você fala das dificuldades como se não fosse nada, pode crer? Porque, tipo assim, eu fui começar a trabalhar no IPRAM, mas, pô, o IPRAM era em Cariacica, tu morava em Jacaraípe. Pra quem não tem noção disso, tipo assim, você atravessava duas cidades pra chegar no trabalho. E você chegava de manhã e era um dos últimos a sair, cara. Aí você fala, não, que eu dava aula, fazia faculdade, não sei o quê. E você fala num tom como se fosse, tipo, algo normal. Mas, cara, fazer o que tu fez, fazer as coisas que você foi fazendo ao longo dos anos, mano, não é nada fácil, cara. E tu fala numa naturalidade, tipo assim, como se fosse... Igual, pô, tô começando a veterinária agora. Quantos anos tu tem, Wilson? Hoje eu tô com 39, velho. Você tá com 39 anos, sua rotina não é tranquila. Você sai a campo na praia de manhã, você faz as paradas, você acorda o quê? 5 da manhã e vai dormir o quê? Meia-noite? Cara, hoje eu fui ver o ninho da Dermoqueres e não vingou. Eu acordei 4h30. Eu vi. 5 horas eu tava lá. Mas assim, eu durmo, velho, umas 10h30, 11 horas, porque, tipo assim, eu meio que eu apago mesmo. Eu tenho essa questão, eu não sei te explicar, mas, por exemplo, eu tô aqui conversando contigo. Se fosse 10h30, mano, eu tô conversando do nada, eu morri. Nossa, apagado. Dormi. Eu apago mesmo. Então, tipo assim, tem isso, né? Então eu não consigo dormir muito tarde porque eu tenho eu durmo, velho, eu acordo muito cedo. Mas, cara, na hora que eu começo a dormir, eu posso estar conversando contigo, dormi. Tipo assim, quem não me conhece toma até susto, mas é assim, entendeu? Mas é aquilo que eu te falei, eu falo com naturalidade, mas é porque é aquilo que eu te falei, mano, eu tive muita sorte na vida. Eu consegui ser rodeado por pessoas muito importantes que me ajudaram muito. A mãe dos meus filhos, eu já tem 10 anos que eu separei. E tem 10 anos que eu fiquei casado com ela. Então, assim, nesse período, a mãe dela sempre esteve muito ao nosso lado. Só que pensa numa pessoa... Cara, eu não teria conseguido se essa mulher não existisse na minha vida. A avó dos meus filhos. Entendeu?
eu não teria conseguido mesmo, porque ela era uma pessoa que me proporcionava tudo. Eu tinha paz para poder fazer as coisas, entendeu, Igor? Eu não chegava em casa, apesar de eu ter cobranças dentro do casamento, sim, por conta da forma como eu encarava o trabalho, eu não enxergava uma maneira diferente se não fosse essa. Então, por exemplo, quando eu entrei no CTA, para você ter uma ideia, eu fiquei 2 anos trabalhando todo santo dia. Eu só tirava folga se não tivesse bicho. Só que a área que eu trabalhava tinha bicho praticamente todo dia, mano. Então, assim, eu tinha medo de chegar para o meu gerente e falar assim, cara, eu preciso de alguém, cara. Preciso de alguém para me ajudar. Porque na minha cabeça ele ia falar assim, não, pô, antigamente tinha um cara aí que ficava aí, conseguia sozinho, você não precisa de outro cara, não. Só que, mano, o cara era como um gato com os monitor, velho. Então, tipo assim, os monitor não reportavam ocorrência. Ó, não deu nada não, tá limpo. Na época eu não tinha que fazer GPX, na época era um celularzinho daquele quadradinho da Nokia, que não tinha WhatsApp, não tinha nada. Só que, pô, eu entrei com uma pegada diferente. Então eu ia dar incerta nos caras na praia, para ver se os caras estavam fazendo a praia. Porque eles poderiam falar que fez a praia, não deu nada, passar um horário lá de mentira, e como não tinha GPX na época, era a verdade do cara, é só verdade, beleza. Só que, tipo assim, eu ficava malocado, velho. Ficava malocado na restinga esperando ver o cara passar. Ah, o cara passou, beleza. Porque eu tinha preocupação em entregar um bom trabalho e eu enxergava aquilo ali como... Sempre foi o que eu quis, né? Apesar de ser uma empresa de consultoria, eu enxergava aquilo como uma oportunidade de estar numa instituição. Não fazia interesse em qual fosse, desde que ela fosse um propósito do que ela fala que é, que defende a bandeira do que é a preservação da conservação dos bichos, entendeu? Então, assim, aí foi isso, cara. E aí, coincidentemente, eu fiz a minha casa, né, em Jacaraí, como eu te falei. Na minha cabeça, eu ficava assim... eu poderia ter feito a casa em Vila Velha, Jacareí, qualquer um desses lugares aí que eu procurei casa para alugar, porque na minha cabeça a minha ideia era assim, pô, se eu sair do CTA, pelo menos eu estou do lado de um aeroporto. Esse aeroporto pode me proporcionar vários freelance que o sul do estado não me proporcionaria. Vamos supor, se eu morasse em Piúma. Pô, Piúma não tem nada, velho. Piúma, o que tem é quem já está trabalhando lá e tal. Não vai ter oportunidade de emprego lá. Aí eu consigo uma oportunidade de emprego. Aí eu vou ter que me deslocar de Piúma, vir para Grande Vitória, para da Grande Vitória pegar... Não, pô, tô aqui. Apareceu uma parada, eu pego um Transcolta na rodoviária, pego o avião que os caras pagam, vou fazer o serviço e volto. Então, assim, tá na Grande Vitória me proporciona... Te deu segurança. Me permitiria eu tentar conseguir outros trampos se eu saísse do CTA. Né? Se eu ficar desempregado... Beleza, vamos dar tiro para tudo quanto era lado que tinha como fazer. Aí, velho, o que aconteceu? Teve a reformulação do PMP. E aí, nessa reformulação do PMP, aí é aquilo que eu te falo, né, velho? As coisas que, tipo assim, tem coisa que acontece na vida da gente que a gente não sabe explicar. Mas acontece aí depois que você vai entender o que tinha por trás disso. Teve a reformulação do PMP, velho. Na reformulação do PMP, que até o ano passado, junho do ano passado, o PMP daqui sempre foi executado por empresa de consultoria ambiental. Sim. O primeiro PMP do Brasil nasceu aqui. O primeiro PMP do Brasil foi esse PMP da Bacia de Campos e do Espírito Santo. Então, de 2010 até 2015, ele foi executado pelo CTA. Em 2015, saiu um PMP da Bacia de Santos. Só que lá na Bacia de Santos, como pegava Santa Catarina, Paraná e São Paulo, o terreno lá, a praia lá, já era praticamente toda piqueteada por instituições que a vida toda trabalhavam naquilo ali. Então, no formato de lá, os caras, né, falaram, pô, peraí, pô, a gente está fazendo um trabalho aqui, vai botar uma... Como é que é isso? Então, o IBAMA condicionou a execução do trabalho às instituições que a vida toda trabalhavam lá. Beleza, esse formato
foi um formato que trouxe resultado muito positivo, muito diferente do que vinha sendo observado. E aí esse formato, o IBAMA foi pulverizando para o resto do Brasil inteiro. Então, onde você tinha atuação de instituição que a vida toda trabalhava com aquilo, era aquela instituição especializada que prestava, que deveria prestar o trabalho por causa do know-how dos caras. Beleza, velho. Mano, sentou na mesa todo mundo junto para poder conversar das instituições do PMP e tal, junto com a Petrobras, para falar o que cada uma vai fazer. E aí nessa, cara, o IPRAM virou e falou assim, ó, a vida toda a gente trabalhou com reabilitação e necrópsia, a gente não abre mão e a gente quer continuar fazendo, e em respeito às instituições que fazem o monitoramento. Se por um acaso alguma instituição não quiser o monitoramento em alguma parte, o IPRAM tem interesse porque a gente faz monitoramento para o que a gente faz monitoramento já para as emergências ambientais que a gente atende e tal. A gente nunca fez esse PMP atual, mas a gente tem interesse. Cara, nessa daí sobrou para gente Serra, Fundão, Aracruz e Conceição da Barra. Então, assim, mano, a minha casa fica praticamente no meio dessa área de todas. Aí eu te pergunto, como que você explica isso? Sim. Tá entendendo? Eu não sei explicar, mas é aquilo que eu te falei. Se eu fosse planejar, eu planejaria exatamente dessa forma. Só que, porra, nunca imaginei, eu sempre tive um apreço muito grande pelo IPRAM, mas eu nunca imaginei que eles me convidariam para trabalhar, que eles me convidariam para trabalhar, porque a gente tinha desgaste na época do CTA. Tinha, cara, não tinha como. Eu sempre tentei, dentro do CTA, mostrar que seria uma via muito importante a gente trabalhar de maneira sinérgica com todas as instituições, cara. Sim. Entendeu? Então, assim, fui taxado de duas caras no CTA. Só que, velho, eu não me preocupo com o que os outros falam, com o que os outros pensam. Eu sei do meu, eu sei que se eu precisar, quem vai estar comigo, quem não vai estar comigo, entendeu? Então, assim, nunca me preocupei de ser um cara com poucos amigos. Mano, é eu, meus filhos, os bichos que eu gosto, minha família, acabou, mano. Tipo assim, e comigo você já trabalhou comigo, você sabe como é que é, cara. Eu não fico de perseguição com as pessoas. Pô, se eu tiver que desligar é porque, porra, o cara não tá entregando aquilo que eu preciso, velho. Meu trabalho é sagrado, velho. Eu não aceito ser feito de qualquer jeito, nem a pau, velho. Só se eu estiver morto. Entendeu? Então, assim, é isso, cara. Então, hoje eu tô no IPRAM, né, cara? Vivo um mundo, vivo um sonho de infância. A verdade é essa. E aí, não é demagogia aquilo que o cara fala, trabalha com o que você ama, que você nunca vai achar que você trabalha. Mano, pra mim não é trabalho. Pra mim eu tenho prazer em acordar 4 horas para ir lá pro ninho e ter aquilo e ver aquilo. Eu sinto muito a presença, assim, não sei te explicar, assim, da natureza como um todo na minha vida, e a minha vida ser norteada pela maré, pela lua, tá entendendo? Então, assim, isso pra mim é muito gratificante, cara. Tem hora que cansa sim, eu vou falar que não cansa, mas é muito prazeroso. É gratificante o cansaço. É gratificante, entendeu? E tipo assim, cada dia é um dia diferente, com um bicho diferente. Pô, é muito bom, velho, é muito bom mesmo. Não vivo sem, eu não consigo viver sem, a verdade é essa. E cara, uma coisa que eu acho que você não falou aí da sua história, que eu acho que é legal ressaltar, que foi uma das coisas que me marcou muito, porque a gente trabalhou 4 anos juntos. Nesses 4 anos juntos que a gente trabalhou, você teve uma importância que você não... Acho que você não tem noção da importância que você teve, mano, na minha trajetória. Que foi... Na época eu tinha saído do voluntariado do IPRAM,
tinha trocado a camisa, como você diz, vestido a camisa do time agora. E eu lembro que tu me chamou uma vez e falou assim, cara, vai ter uma ação de educação ambiental, quer ir? Aí eu fiquei, pô, eu vejo esse maluco todo final de semana, parando o carro, enchendo o carro, chegando na segunda-feira, descarregando o carro. Aí eu pegava os bichos, botava pra dentro, não sei o que. Ficava, beleza, vou ver como é que é esse negócio aí. E aí, vendo a tua rotina no IPRAM, que você ia, chegava de manhãzinha com aquela motinha, saía no final do dia com a motinha, ia pra Jacaraípe, eu falava, caraca, eu era de Carapina. E ficava, pô, eu moro em Carapina. Demora esse rolo pra chegar aqui, o cara é de Jacaraípe. E chega aqui, faz o trabalho, não sei o que. E final de semana, ele tem os relatórios pra entregar. E ainda final de semana, que é a única folga do maluco, o maluco me pega o carro, vai até o IPRAM, enche de bicho, vai numa praia lá em Vila Velha, às 8, 7 horas da manhã, pra botar uma mesa, botar a cadeirinha dele e ficar falando sobre bicho, mano. Aí eu falei, não, isso aí, eu falei, cara, quando eu crescer eu quero fazer isso. E aí comecei a me envolver, cara, foi um mundo, mano. Então, tipo assim, eu tenho que te agradecer muito pelas essas 3 coisas. Por ter mostrado o quão importante é o trabalho, quão importante era o nosso trabalho. Por ter me mostrado que além de fazer o trabalho, que é a nossa obrigação, a gente tem que fazer aquele pouquinho a mais, que não é recebendo, é voluntário, é gratuito, não é recebendo. A gente saía pra ação e quando eu descobri que você fazia tudo aquilo e não ganhava R$1 para fazer isso, que era na tua folga que você tinha que fazer, eu falei, mano, esse cara é maluco. Mas na hora que eu vi aquela criancinha que nunca teve contato, e a primeira vez que teve contato você me falava, tio, obrigado. E via tu falando, e via tipo assim, aquele cara todo serão no computador, escrevendo relatório, e depois aquele cara brincando com as crianças, não sei o que, eu falei, caralho, velho. Mano, então tipo assim, eu tenho que te agradecer muito, Wilson, por você ter me mostrado esse mundo. E é por isso que eu queria que você fizesse parte do documentário. Mesmo você falando, pô, não sei falar, não sei o que, eu me embolo com as palavras, mas mano, você tem que contar, velho, a sua trajetória, porque você fala de um jeito muito simples, mas não é simples, mano. Você teve muita garra, véio, muita força pra fazer as paradas. E só tu sabe o tanto que tu teve que abrir mão de certas coisas pra tá vivendo o teu sonho, mano. Tipo assim, pra tá fazendo as suas coisas hoje. Então, tipo, cara... Eu as métricas da educação ambiental, elas são norteadas pelo quantitativo de convertidos por ação. Tem aquelas crianças que já chegam apaixonadas pelos bichos. Essas daí já estão convertidas, ficam lá na tenda o dia inteiro, mas tem umas, cara, que a gente consegue converter ali, entendeu? Sim. E aí é muito prazeroso, entendeu? Porque a criança, cara, tem uma faixa etária que a gente ainda consegue plantar uma sementinha no coração deles. Tem outra faixa etária que já tem a cabeça formada, você não consegue trabalhar tanto. Mas assim, é muito gratificante, principalmente, né, os maiores prazeres da minha vida é levar nossa tenda de educação ambiental em comunidade periférica, entendeu? Eu não tenho nada contra fazer uma ação de educação ambiental numa área mais rica de uma cidade, nada disso. Mas você levar algo diferente para uma criança que não tem aquilo em casa, uma criança que vira para você e fala assim, poxa, eu achei que eu nunca fosse ver um pinguim de verdade na minha vida. Isso daí, velho, é um preço que não se paga, tá? E você possibilitar isso para ela, porque assim, Igor, as pessoas não sabem
o que é você viver numa família onde você tem aquela formação de família, do pai, da mãe, os problemas ali da rotina, a falta de grana, não sei o quê, pererê. Então, assim, você proporcionar algo diferente do que a criança está habituada, naquele contexto que muitas das vezes envolve vulnerabilidade social, envolve falta de dinheiro. Pô, a gente tem criança em Vitória que não consegue ir até a praia, véio. Isso é uma realidade, não consegue. Na serra, é normal, é aquilo que eu te falo, eu nunca passei fome na minha vida, mas as coisas lá em casa sempre foram muito suadas, entendeu? Existe realidade de você ter pai que não tem um vale transporte a mais, além do que ele ganha para ir trabalhar, para levar o filho dele para a praia. Isso existe, velho. Não é demagogia, isso existe. Então, assim, e existe também a situação de você ter pessoas que não conseguiram desenvolver muito na vida por não ter essa estrutura em casa, não ter essa paz em casa. Então, assim, despertar isso neles me motiva muito, entendeu? Eu fico 3 dias direto se precisar, entendeu? E tem o fato também de que a biologia proporciona para a gente também fazer uns insights para o lado da saúde dos caras, dos meninos. Porque, assim, eu não tenho nada contra as outras disciplinas, mas, assim, para mim é inadmissível uma pessoa sair da escola, né, formar lá no 3º ano dela, não sabendo que ela não pode encher a cara na margarina, chapar o pão com manteiga na margarina, que aquilo vai matar ela, velho. Ela não aprende isso, entendeu? Ela tem que aprender isso. Então, por exemplo, eu tô com os meninos lá e tô com o lobinho, pô, aí o dente do lobinho tá sujo. Aí eu falo com os meninos, o dente do lobinho tá sujo, que lá no mar ele não escova o dente, olha só, a gente tem que escovar nosso dentinho. Tipo assim, sempre que eu posso, eu tento casar a parte da preservação ambiental com uma parada que é importante para a vida de quem está ali assistindo a gente, quem está ouvindo. Então, assim, e os mais grandes, às vezes, eu dou esporro também, mas sempre nesse sentido de mostrar para eles, trazer eles para a nossa realidade e tal, e tentar trabalhar em cima dessa forma que eu estou te falando, entendeu? É fazer então, aquele balanço, né? Tipo assim, pô, se eu tenho conhecimento e eles não têm, vamos tentar nivelar isso daí. Para tentar eles terem os conhecimentos também. Porque, pô, é muito maneiro você explicar uma coisa para a criança, ela puxar o amiguinho dela, e aí ela explicar aquilo que tu explicou para ela, pro amigo. Pô, quando eu vi essa cena... Por exemplo... Não, e aí, quando eles envolvem a família também, entendeu? Por exemplo, teve uma professora que chamou a gente, professora de história, chamou a gente para participar de um dia da cultura oceânica em Marechal Floriano. Aí a mulher entrou em contato comigo e tal, ela virou para mim e falou assim, olha só, eu queria saber se vocês vêm na escola, não sei o que, pererê. Eu falei, tá, a gente vai, mas como que a senhora conheceu a gente? Ela falou, olha, vocês foram em Marechal Floriano, numa ação que vocês fizeram para o Instituto Coroa, do Guaraná Coroa lá. Uhum. E aí, o meu filho é da escola que você apresentou as paradas lá. E aí ele chegou na hora do almoço, e ele falou, você tem que ir lá ver. E aí o moleque trouxe a mãe dele à tarde para ver a parada, e aí a mãe dele chamou a gente para lá. Então, tipo assim, esse é um dos convertidos, entendeu? Então, tipo assim, e aí essa conversão vai dentro de casa, essa conversão... Tem criança que chora, mano. Chora da gente contar ali a história do bicho. Fica comovido, tá ligado? Então, assim, o meu prazer é esse, velho. Porque eu tenho muito claro para mim, é muito claro mesmo. Eu tô aqui de passagem, uma hora eu vou. E a única coisa que eu quero é deixar o máximo de legado que eu puder aqui, para quem eu puder fazer essa diferença. E quando eu for para o outro plano, que alguém chegue para mim e fala assim, ô velho, achava que você sabia as coisas da tartaruga, você não sabe de porra nenhuma, vem cá que eu vou te explicar. E aí eu tentar entender por trás
dessa história aí dos bichos, porque, tipo assim, é muito... A resiliência deles me motiva, mano. Entendeu? Você vê uma tartaruga gigante igual aquela vir na praia para poder, mano, uma praia que parece um campo de futebol, tamanha iluminação, e surfista surfar na praia de noite, porque a praia tem a cada 50 metros um poste com 8 holofotes virado para o mar, iluminado, é dia, velho. Você vê minha foto no WhatsApp? Aquilo ali era 8h30 da noite. A foto tá dia, porque tamanha luz. Então, assim, o bicho, velho, ele é muito resiliente. E eu me apego muito a isso, entendeu? Que a gente tem muita mania, cara, de reclamar muito das paradas. Só que, velho, se a gente para ver os bichos, qualquer espécie, mano, o que os bichos fazem, estão vivendo, estão tocando a vida. Então, assim, isso mexe muito comigo, entendeu, meu? Então, assim, é nesse sentido aí que eu trabalho muito, a minha vida é isso, meu, eu vivo em função disso. Tirar isso de mim é como se estivesse tirando os 2 rins, cara. Pode me enterrar porque não tem como. E se me enterrar em Juiz de Fora, eu vou matar um monte de gente, velho. Não me enterra em Juiz de Fora, não. Pra mim, pegava eu, botava 4 garaté, ia lá pra lá de Trindade, soltava lá no meio e deixa a galera comer e deixa incorporar no ecossistema de novo. Agora, se me levar pra Juiz de Fora, velho, nossa senhora, o bagulho vai ficar doido. Tá rindo, mas é verdade. Isso é registrado. Recortar essa parte e deixar como último desejo. Cara, mas é muito louco, velho. Eu queria ter essa conversa contigo pra colocar, porque, tipo assim, toda vez que eu converso com alguma das pessoas que eu boto, tipo... Quando eu comecei a escrever o documentário, vinha pessoas na minha cabeça falando assim, eu preciso conversar com essa pessoa sobre a trajetória dela, eu preciso conversar com essa pessoa sobre isso. E toda vez que eu converso com ela, dá outras coisas, tipo, cara, eu preciso colocar isso no documentário. E vem outros insights. E a parte da educação ambiental, velho, ela tá no documentário por causa de tu. Porque tu que me puxou pra esse mundo e, tipo, me fez ver quão grande era esse mundo e como é um mundo que precisa da nossa ajuda, velho. Tipo assim, que precisa de mais convertidos. E, tipo, a minha trajetória no começo, tipo, teve 3 pessoas que foram culpadas. Você é uma delas. E todo o trabalho que eu fiz até hoje, eu tenho que agradecer muito a vocês. Porque foram os puxões de orelha, foi aquele de tipo assim... você não vai por quê? Vai ficar em casa fazendo o quê? Vai dormir? E eu ficava, caraca, mano. Ah, não sei o que, eu passo lá pra te buscar então. Eu ficava, pô, não tem como dizer não. Aí você chegava do plantão cansado, falava, caraca, amanhã é o único dia de folga que eu tenho. Vou acordar 7 horas da manhã. Aí quando você chegava lá, você falava, caraca, vale a pena. E aí na próxima, pô, vai na próxima. Não, pô, pode botar meu nome. Não, vamos lá. É aonde? Ah, é do outro lado da cidade. Não interessa, mano. É que horas pra me programar? Então, tipo assim, é muito gratificante, Wilson, conversar contigo, ver isso daí, ver esse teu lado e conhecer um pouquinho mais da tua história, velho. Você vê o que você faz hoje é meio que pra recompensar aquele gurizinho lá de trás, que não tinha o que ver e tu quer mostrar, tu quer ser o circo passando na cidade, tu quer ser isso na vida da galera. Isso. Tu quer mostrar. Então, tipo assim, é muito legal. Faz uma diferença tremenda. E o cara, uma coisa triste é a gente não poder, tipo assim, você só pode, vamos supor, postar no Instagram foto de crianças se todo mundo que for as crianças que apareceram, se tiver autorização dos pais para poder postar. E tipo assim, velho, eu tenho vários vídeos que eu não posso divulgar.
Mas, por exemplo, eu ando com a minha GoPro, e aí eu deixo a minha GoPro na cabeça lá da estrutura da tenda, e às vezes deixo ela gravando aleatório. Velho, quando a gente chega em qualquer lugar, a gente abre o carro e começa a tirar os bichos, mano, Pessoal, parece tubarão, parece jogar uma gota de sangue assim no meio de tubarão, velho. Mano, é surreal o poder que os bichos têm de comover as pessoas, entendeu, velho? Então, assim, e muitos, né, nesses locais também que esse tipo de coisa não chega, aí, cara, as reações são mais malucas ainda, entendeu? Então, assim, eu costumo dizer que eu sou coadjuvante, porque o sucesso mesmo é dos bichos. Eu só conto ali a história para as pessoas, eu tento comover as pessoas dos problemas que as nossas atitudes podem causar na vida dos bichos. Só que, cara, os bichos por si só são surreais. Eu ainda vou conseguir, né? A carreta pinguinzão ainda é um sonho muito distante. Mas um escudo com a cabeça do pinguim para fora, isso eu vou chegar ainda em muita comunidade aqui da Grande Vitória com esse carro, e aí vou armar a parada na quadra do bairro e começar a chamar o povo para vir ver. Eu vou conseguir isso ainda. Pode escrever. E eu espero que dê tudo certo para conseguir isso aí. Se precisar eu estiver disponível, eu vou. Com certeza, pô, você tá dentro. Então, velho, eu queria que você desse, tipo assim, um recado pra quem assistir a gente, baseado em dificuldade, aqueles conselhos que tu me dava, sobre dificuldade, tempo, prioridade, e tentar dar um conselho ali pra essa nova geração que tá chegando, e tipo, poder falar, cara, ó, acredita que vai dar certo, abrir teu coração aí pra você acha, eu tenho que deixar um conselho, qual seria? O conselho que eu deixaria é o seguinte: o universo conspira a favor dos que agem para o bem. Então, assim, acredita no seu sonho, trabalha para correr atrás, para executar, e, cara, deixa o universo fazer. Só que, assim, vive a tua vida, velho. Foca nas suas coisas que você precisa. Esquece falar, até papagaio fala, velho. Você vai receber crítica de um lado, você vai receber crítica do outro, na família, em casa, no trabalho. Cara, segue a sua intuição, corre atrás e dá certo, entendeu? Mas é aquilo que eu te falei, não fica trabalhando, não fica movendo a sua vida, querendo, vou fazer aqui, para lá na frente, eu tropeçar o outro. Não, cara, segue o seu caminho, a sua história, entendeu? Cada um tem uma história. Não tem como você se comparar com a história de ninguém, porque cada um tem a sua. Mas, mano, esquece os outros, velho. Segue a sua vida, seja honesto, seja verdadeiro, e as coisas naturalmente acontecem. Isso daí não é uma das maiores verdades que existe, é isso daí. E aproveita as oportunidades, né, cara? Aquilo que eu falei. Alguém vai abrir a porta para você. Mas o seu caminho você tem que escrever aonde você entrar, cara. Então, isso vai. Você se abdica de um monte de coisa? Se abdica. Mas, cara, você tem que. Né, se o seu propósito é esse, você pega e vai. Entendeu? Se é o sonho, né? Tem que correr atrás. É o sonho, cara. Nem que seja perseguir o carro, né? Dos outros. Nem que seja perseguir o carro do cara lá e. Depois eu conheci o cara, né? Porque quando eu estava lá no Tamar, né? Aí nós participamos de uma feira em Itaipava que tinha os pescadores. Aí eu conheci o cara. Aí eu falei pro cara, mano, olha só, você lembra de uma situação que, porra, tinha um Uno que estava andando atrás de você e de repente você começou a acelerar muito, não sei o quê. Falou, cara, era você, cara. Eu achei que alguém tava me perseguindo, velho. Que não sei o que, eu já tava pensando o pescador queria me matar. Que não sei o que, por exemplo, porque foi muito naquela época que o Albatroz estava tentando entrar em Itaipava. Então tinha muito embate com o pescador, tipo assim, o pescador muito arredio, né, mano? Tipo assim,
Porra, eu pesco aqui há 20 anos, 30 anos, aí o cara vem agora com porra de Toryline, aí o outro do Tamar com Anjol J. Porra nenhuma, não vou pegar peixe com isso não, esses caras, né, aquelas coisas, né? Então, mas foi engraçado, cara, foi engraçado. Mas é isso, mano. Então é isso, mano. Ó, brigadão aí pelo seu tempo, porque eu sei que como o tempo é ouro pra você. Então, ó, brigadão, Wilson. A gente se vê aí. Quando a gente voltar aí pro Brasil, a gente troca uma ideia. Porra, volta logo. Ou não também, né, velho? Se tiver mais aí, fica por aí, porque rapaz, o negócio aqui tá... Daqui a pouco não vai ter nem licenciamento ambiental mais, velho. Não, as coisas estão feias, velho. Eu tô acompanhando. Melhor ficar onde a galera reconhece a importância de se fazer isso, entendeu? Não viajando assim, velho, você vê que, tipo, como a política, ela tem uma força pra conservar ou destruir a natureza, mano. É surreal. Exatamente. É surreal. Exatamente, porque os caras que têm a caneta na mão, né, velho? Então, e é aquilo que eu falo, né, cara? Lá em Minas, por exemplo, a gente brinca que leva o povo para andar no meio de um cafezal, ver vaca, come queijo, passeia pela roça, isso chama turismo de degustação lá. E aqui os caras têm um potencial gigante e os caras não fazem nada. Por exemplo, sábado passado, eu fui remar aqui numa área de um rio que eu nunca remei aqui. Ô, Igor, você vê vegetação de mangue gigante, velho. Entendeu? E tipo assim, aí esse cara que foi comigo é um cara que o filho dele mora no Chile. Eu falei com ele, Carlão, como é que seria isso aqui no Chile? Will, turismo ordenado, bonitinho. Galera, dá muito dinheiro preservado. Dá, velho. Só que, mano, os caras não entendem isso nem por reza braba, entendeu? Então, assim, você tem que ficar em locais do mundo, é aquilo. Eu falo isso com meu filho, só que ele não viveu o que você está vivendo. Mas, assim, tem muitos lugares do mundo que as coisas não funcionam igual funcionam no Brasil, velho. Aqui é uma parada, aqui é diferente, mano. Esse lance de, deu mole, se esqueceu o seu celular em cima da mesa. Meu irmão, a parada tem dono, a parada é de alguém. Só que culturalmente é uma parada que já está enraizada aqui. Deu mole, perdeu. O cara leva. Nós tivemos uma ação de educação ambiental aqui agora que a pessoa levou o celular da menina da mesa, uma voluntária, velho. Levou. Na cara de pau. Sumiu o celular, ninguém sabe onde estava o celular. Então, assim, é o tipo de coisa que, tipo assim, embaça a forma de se viver aqui. Só que não são todas as culturas que são assim, entendeu? E se você não se encaixa nisso, você tem que sair disso mesmo, velho. Não tem que voltar mesmo, não. A gente tem que estar onde a gente se sente bem e com muitas pessoas que já são evoluídas e enxergam a vida da forma como ela tem que ser. Porque, velho, o planeta é vivo, mano. O planeta é vivo. A gente acha que não, mas daqui a pouco, em breve, a gente já vai estar vendo umas merdas maiores do que a gente já está vendo hoje. Então, assim... A água já passou da canela, daqui a pouco tá batendo na bunda. Exatamente, pô. Entendeu? Mas é isso, meu é complicado. Esse assunto é complicado. O complicado, tal da conservação é complicado. Não, é complicado, mas é aquilo que eu te falei, entendeu? É aquilo que eu falo. Eu tive aquilo que eu te falei, eu tive muita ajuda na minha vida, né? Só que, velho, pai, mãe, primo, família, você chegou num rabo de um cometa, caiu na Terra, é isso que você tem. Agora, quem você convive, quem você se relaciona, isso é seu, mano. Não adianta você ficar resmungando aí pelos cantos que, pessoa que eu tô junto, pererê. Meu irmão, olha só, é você e sua vida. Você ficar reclamando aí, beleza, pode ficar reclamando. Mas, os incomodados que se mudam, mano, você não é obrigado a nada, velho. Você não é obrigado a conviver com pessoa que não converge com as ideias igual a sua, que, porra, velho. Não precisa, então é isso aí, mano. Se aí é um local que é da forma como é, pelas coisas que eu vejo você fazendo e tal, mostrando, é isso aí, cara, é outra cultura. A gente tem que ir para onde a gente se sente bem
onde a gente é feliz, sacou? Porque é meio cansativo, entendeu, Igor? É muito murro muita ponta de avacalhada a faca. forma como... É muito murro em ponta de faca. Isso daí dá uma... A gente tem que pegar aquela resiliência dos bichos lá e botar em pra prática. torar, velho. Mas é Isso. essa aí que entra a minha responsabilidade. Pô, eu viajei, Bota fé. vi. Aí o que me dá a pergunta, toda vez que eu vou no local, eu fico, mano, por que o meu país não pode ser assim? Tipo, por que a minha cidade não tem esse projeto? Pô, por que a minha cidade não tem essas leis? Pô, por que a minha cidade não pode fazer isso? Pô, por que esse turismo aqui não pode pra minha cidade? Se a gente tem a mesma coisa lá, se a gente tem muito melhor lá. Aí eu fico, pô, se eu já vi e tem um modelo, agora é aquele negócio, é nivelar. É passar isso para quem pode fazer, ou tentar chegar na pessoa que pode fazer. E aí, a partir do momento que eu passo a informação, cara, o meu papel eu fiz, o meu trabalho eu fiz. Agora, se a pessoa consegue fazer a caneta, agora o que ela vai fazer com a caneta é problema dela. Aí agora ela tem que começar a botar a coisa em prática. Então acho que é por isso que é legal essa troca. Um problema muito grande nosso aqui é a inversão de valores, entendeu? Tipo assim, eu trabalho contigo. Só que, pô, você não entrega a parada que eu preciso que você entregue. Então, pô, não tô falando mal de você. Eu tô me queixando de você, muitas das vezes até com você mesmo, por conta de um trabalho que você está deixando de fazer da forma como tem que ser feito. Então, é uma inversão de valores que acontece muito aqui. Então, por exemplo, tem muita gente que está na política por conta de indicação política, que é parente fulano, parente ciclano. Então, assim, não tem como funcionar. Não é por mérito, não é por merecimento, entendeu? E aí, né, velho, vai daí para tudo. O furar fila, o perdeu o celular. Deixou o celular aqui do lado, perdeu. Porra, velho. É de alguém, porra. Só que isso a gente traz de casa, entendeu? Sim. A gente traz de berço, caráter. Só que, infelizmente, tem muita gente que fica pondo filho no mundo e é incapaz de cuidar do próprio umbigo. Aí como é que vai educar um ser que vai ficar aí convivendo em sociedade? Mano, não dá. Foda, velho. Ó, pra gente encerrar aqui já foi 1h30 de conversa, mano. E eu sei que você tem as suas demandas aí. Então, ó, a gente vê qual coisa, se tiver mais alguma coisa pra falar, a gente marca outro dia. A gente marca o final de semana lá e fala, a gente fala de pontos específicos. Essa conversa aqui tem aqueles pontos lá mais delicados, a gente vê para dar uma lapidada, mas ela vai ficar disponível no site lá que a gente está criando. Estou criando um site para o projeto. A gente conseguiu uma parceria boa aí meu pai entrou aí para ajudar com essa parte tecnológica lá, com a parte que ele trabalha. E aí a gente vai conseguir montar um site só para isso, com divulgação de material. Lá vai ter meio que um Google de bicho, onde vai ter as fotos, vai clicar e vai falar sobre a biologia dele. No modelo de museu que eu vi aqui, que é tipo, tu clica e o bicho conta a história dele, bota fé. E aí, pô, é aquele negócio, sonhar alto e trabalhar para isso dar certo, porque se o sonho alto não der certo, o meio termo ali seria melhor do que o sonho baixo. Então, com certeza, tentar fazer o melhor possível que eu conseguir. E aí agradecer, porque foi essas sementinhas aí, velho. Foi essas convivências, essas conversas, trocação de ideia, conhecer a história de um, trabalhar com o outro, que fez eu chegar a esse ponto. Então, tipo assim, eu tenho que agradecer muito a você, porque por essa questão de trabalho, hoje eu levo o trabalho a sério por causa do teu exemplo. Então, tipo assim, trabalho é trabalho. Então, eu queria agradecer muito, Wilson, ter a oportunidade de trocar essa ideia contigo aí. Então, para finalizar, agradecer de novo. Se você tiver mais alguma coisa que quiser acrescentar, esse aí é o momento. E desejar um bom dia aí para você, um bom trabalho, mano. E continue dando o seu melhor, que vai longe. Bom, velho, tamo junto aí, que precisar de mim, você pode contar. Se não for para somar, eu nem vou. Tá? Demorou. Boa sorte na faculdade de veterinária, mano, porque é osso, mas
vendo o que eu já vi de tu vai ser um ótimo veterinário, mano. Sério mesmo. Não, pô, tem que aprender muito ainda. Pô. Eu aprendo muito, velho, todo dia, com um monte de gente. E é assim, aprendizado é diário mesmo. Eu lembro da gente mexendo no bicho, tu saía do computador, botava a mãozinha pra trás, chegava com a carona lá e falava: o que vocês estão fazendo aí? Me perguntava, queria aprender, e tipo assim, pô, isso é muito maneiro, velho. Isso é muito maneiro. Não, são as vivências que vão lapidando a gente, velho. Não tem jeito não, pô. E os bichos é aquilo, né, cara? Tem muito bicho diferente. E aí, cada bicho é único, né, mano? É um livro, velho. É um mundo, assim, que você pois fala, caraca. Então, ó, Wilson, Exatamente. boa sorte, mano, nessa tua nova trajetória na veterinária, velho. Se você precisar de ajuda, pode contar comigo aí. Massa. E é isso, mano. Bom trabalho aí, bom dia, mano. Obrigado, meu velho. Um abraço. Fica na paz.